Capotamento mata 2 crianças em estrada nas proximidades de Alcantil. 2 motos fazendo racha teriam causado o acidente. Polícia segue em busca do homem que atropelou diversas pessoas e atirou após briga. Greve dos caminhoneiros tem baixa adesão em Campina e região. E ainda, decreto acaba com feriado de carnaval na Paraíba. Hoje é segunda-feira, 1º de fevereiro de 2021 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite! A gente abre essa edição mostrando que foi pequena a adesão à greve dos caminhoneiros aqui em Campina e nas cidades vizinhas. O movimento começou hoje em todo o país. Uma manhã de segunda-feira sem nenhum bloqueio nas BRs que cortam Campina Grande. Nada de caminhões interditando rodovias, piquetes ou trânsito lento. Ao contrário, fluxo de veículos sem nenhum problema. A tão propagada greve dos caminhoneiros não foi sentida na região. Este é um trecho da BR-230 em Lagoa de Dentro, saída para o sertão, dos policiais rodoviários federais de prontidão para qualquer eventual situação de bloqueio. Mas, como se vê, tudo tranquilo. Este outro ponto é na BR-104, entre Campina Grande e Lagoa Seca, assim como na saída para o sertão, nesse trecho, de saída para o Brejo, trânsito sem nenhum problema. Movimentação mesmo só nesse trecho da Alça Sudoeste. Aqui encontramos um grupo de caminhoneiros dialogando com policiais rodoviários. Clima amistoso. Os caminhoneiros reivindicam ao menos que o preço do diesel se estabilize. Querem também uma aposentadoria especial, um piso mínimo estabelecido para o frete e fiscalização mais atuante da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Este caminhoneiro falou em nome do grupo que estava às margens da Alça Sudoeste. A gente reivindica a tabela mínima, né? Não é nem a média, a mínima. Pra você ter ideia, eles deram um aumento aí na tabela mínima de 2%, só esse aumento do combustível foi de 4,6%. Pneu subiu quase 60%, né? E outra coisa, a gente reivindica a tabela mínima, o CIOT para todos, que tem transportadora que atrapalhou muito essas coisas, e a aposentadoria especial, que na época de Fernando Henrique, ele retiraram da gente. E outras coisas aí, muitas, tem muita, mas o principal é essas coisas. E a gente fala agora de uma tragédia. Foram enterrados agora à tarde os corpos dos 2 irmãos que morreram em um acidente no município de Alcantil. A nossa equipe acompanhou a comoção dos familiares ao receberem a notícia desse acidente. Um racha entre 2 motos pode ter causado o capotamento do veículo que era dirigido pela mãe das vítimas. Guilherme Pereira Heleno tinha 7 anos. Tobias Pereira da Silva estava com 4. Os 2 pequenos eram motivo de orgulho da mãe Arístia Natália Pereira da Silva, de 32 anos. Mas por uma questão de segundos, uma tragédia aconteceu para acabar com a alegria da família. Tinha tudo para ser um domingo tranquilo, como outro qualquer. Arístia estava a caminho da casa do pai com os 2 garotos, quando em um trecho da PB 150, que liga os municípios de Alcantil e Santa Cecília, o carro capotou e os 3 foram arremessados para fora do veículo. Guilherme morreu na hora. Já a mãe dele e o irmão foram socorridos pelo SAMU aqui para o hospital de trauma. O pequeno Tobias não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Arístia teve uma fratura exposta no braço e passou por cirurgia, mas passa bem. Ela está grávida de 5 meses. Espera uma menina. A gestação não foi abalada pelo acidente e o bebê também passa bem. A irmã de Arístia conta que chegou a ouvir o barulho das sirenes no momento do acidente, mas jamais imaginou que as vítimas fossem sua irmã e seus sobrinhos. Eu estava vindo na minha casa e escutei quando o SAMU desceu a ambulância com a sirene ligada, né? Fiquei até dizendo, meu Deus, a pessoa, quem é? Será que foi um acidente? Aí logo após a cunhada da minha irmã ligou, falando que ela tinha sofrido esse acidente. Aí eu saí desesperada, quando cheguei lá, já estava meu sobrinho lá morto e o SAMU já tinha socorrido ela. O carro ficou totalmente destruído após o capotamento. Lurdinalva conta que o acidente teria sido causado por 2 jovens que faziam corrida de moto na pista. Ela comentou, né, mesmo
toda machucada, mas ela comentou que vinham 2 motos com 2 caras em cada moto e trancou ela quando foi livrar e perdeu o controle e capotou. Isso não é a primeira vez que acontece lá em Alcantil. É a pista que liga Alcantil a Santa Cecília, toda tarde, é um monte de desocupados. Chama pega, né? Fazendo pega. Isso a gente até esperava, mas assim, eu tinha muito medo, né? Mas jamais eu pensava que era com uma irmã minha. Aliás, não era, eu torci que isso não acontecesse com ninguém, mas aconteceu logo com minha família, né? O pai das crianças estava totalmente abalado e a família sem saber como dar a notícia à mãe dos garotos. É uma dor que eu acho que não caiu a ficha ainda. No dia a dia que vai cair na ficha. A gente tem até que respirar, né, depois disso. Olha, a Polícia Civil já tem a identificação do motorista que atropelou 6 pessoas e atirou em outras 2 em frente a um bar aqui em Campina Grande. O delegado Henri Fábio, que está à frente das investigações, deu outros detalhes sobre o caso. A partir do momento que nós tivemos conhecimento do crime, por postagem em redes sociais, inclusive com uma das vítimas comparecendo aqui ao plantão centralizado, nós iniciamos as diligências, conseguimos apreender o veículo utilizado no crime, certo? E identificar o autor do fato. O nome dele é Anderson Henrique, já tem algumas passagens pela justiça e pela polícia, certo? E continuamos em diligência no sentido de localizá-lo e prendê-lo. Agora, delegado, que tipo de crime ele já respondeu? Ele já respondeu por roubo e já respondeu por violência doméstica. Cerca do ano, acho que acredito que ano passado ele chegou, inclusive, a ficar preso por ter tentado matar a ex-companheira. Delegado, o que é que se sabe de fato em relação a esse episódio nas imediações do Parque do Povo? Ele chegou ao local acompanhado de uma namorada, houve uma discussão entre a namorada e algumas pessoas que estavam no local e entre o próprio Anderson e a namorada. As pessoas tentaram intervir nessa discussão, ele se exaltou, entrou dentro do veículo, saiu atropelando diversas pessoas. A gente consegue, pelas imagens que circulam nas redes sociais, ver claramente que ele chega a puxar o carro para a esquerda para atropelar mais pessoas que se encontravam no local. Ele sai e, passados cerca de 5 a 10 minutos, retorna já armado, dispara em direção a outras pessoas, vindo inclusive atingir 2. Delegado, que tipo de crime então? A gente está trabalhando com um homicídio, uma tentativa de homicídio com diversas qualificadoras e com diversas vítimas. Uma mulher foi morta pelo companheiro com cerca de 12 facadas no município de Pocinhos, no Agreste Paraibano. Logo em seguida, ele sofreu um acidente. Jussiélio Lima Policarpo e Maria Aparecida da Silva viviam em uma união estável há aproximadamente 15 anos. O irmão da vítima não quis se identificar. Ele afirmou que a relação dos dois era conturbada e marcada por violência das duas partes. A convivência dos dois era uma convivência tóxica, de um casal que já devia ter acabado seu relacionamento há muito tempo. Ela queria isso agora no momento. Tanto que ela estava alguns dias já separada dele. Segundo os familiares, ele a ameaçava constantemente de matá-la caso ela continuasse insistindo no término. Ele sempre dizia que se fosse para separar, ela não ia viver para isso não. Ele sempre dizia, todo mundo aqui é testemunha, minha família é testemunha, que dizia. Os conflitos permaneceram até que tudo terminou em tragédia. Na madrugada deste domingo, 31 de janeiro, Maria Aparecida morreu após ser golpeada pelo companheiro com pelo menos 12 facadas enquanto dormia. Eles moravam nesta residência com uma filha dela de 18 anos, que não estava em casa quando tudo aconteceu. Jussiélio deixou em casa a companheira esfaqueada, passou na casa de uma das irmãs, informou o que havia acontecido e afirmou que iria se matar logo em seguida. Ele fugiu de moto até que neste ponto da BR-230, entre o distrito de São José da Mata e o município de Pocinhos, ele se envolveu em um acidente e acabou morrendo. Segundo testemunhas, Jussiélio teria se jogado contra um veículo que estava passando na hora. Maria Aparecida deixou 3 filhas que ela teve em outro relacionamento, 2 netos e uma família devastada pela tragédia. A seguir, a gente explica como vai funcionar o cadastro estadual de vacinação contra a Covid-19 e ainda a repercussão do decreto que cancela o ponto facultativo na Paraíba durante o Carnaval.
E a gente volta falando sobre o decreto publicado pelo governo do estado que suspende o ponto facultativo durante o carnaval. Com isso, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, o comércio funcionará normalmente na Paraíba e o expediente no serviço público também será normal. Nas ruas, a decisão dividiu a opinião dos campinenses. Como não vai haver feriado, eu creio que deve se abrir sim, com responsabilidade, com cuidado, eu creio que sim. Por mim, assim, não abria, né? Mas fazer o quê? Na sua opinião, era melhor que ficasse fechado? Melhor que ficasse fechado. Eu acho bom, porque eu não gosto de carnaval e eu quero trabalhar. O decreto foi publicado durante o final de semana e determina que o comércio estará aberto nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, ou seja, durante o carnaval. Os bares também vão funcionar em horário especial, das 6 às 11 da noite. A Câmara dos Dirigentes Lojistas aprovou a medida. Segundo o presidente, o começo de ano está sendo marcado por uma série de incertezas. É um ano atípico, um ano muito recessivo, entramos nele já, né? O auxílio emergencial acabou, então nós estamos muito preocupados. Então, como não é feriado municipal nem estadual, né? Então o comércio sim, ele vai ser aberto, é uma maneira de nós criarmos sobrevida para o emprego e é um momento também de nós estarmos quebrando esse paradigma, porque não existe feriado, é algo cultural. Quem não gostou da medida foi o segmento de bares e restaurantes, que vai funcionar em horário reduzido durante o período. Campina Grande ela vive anualmente o seu esvaziamento durante o veraneio. A cidade está vazia e com um agravante a mais. Nós não receberemos como os turistas que comumente viriam participar do Carnaval da Paz. Então, para Campina, o decreto é totalmente inócuo, né? Por perda de objeto, nós não temos risco de aglomeração, nem teremos movimentação para causar esse risco. Os restaurantes filiados ao sindicato já estão conformados com isso, seguirão cumprindo a lei, como nós sempre cumprimos, e clamamos para que o governo do estado ele tenha mais rigor na fiscalização no litoral e na capital, onde de fato as aglomerações estão acontecendo sem nenhuma fiscalização no que diz respeito à informalidade. Além da economia, a medida tem muito a ver com a pandemia e o risco de contaminação. Mais de 190 mil paraibanos foram contaminados e mais de 4 mil, infelizmente, morreram. Olha, ainda sobre o assunto, a Prefeitura de Campina Grande informou que vai se reunir com a Procuradoria do município e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para definir quais as medidas municipais que serão tomadas em torno do decreto estadual. Mudando de assunto, o governo da Paraíba lançou uma plataforma para cadastramento da vacinação contra a Covid-19, intitulada Vacina PB. O sistema tem a finalidade de notificar as pessoas quando a imunização para o grupo em que elas se enquadram estiver disponível. A realização do cadastro pode ser feita pela internet através do site que está aqui na tela, vacinapb.saude.gov.br. O sistema foi desenvolvido pela Secretaria de Saúde e pelo Núcleo de Tecnologia Estratégicas em Saúde, o NUTES, da UEPB. E antes do bloco comercial, a gente vai a Brasília, muito movimentada hoje por conta das eleições dos novos presidentes do Senado e da Câmara. A nossa repórter Fernanda Martinelli tem as informações. Olá, Dessana, boa noite a você, boa noite a todos. O dia hoje foi de muitas movimentações e reuniões aqui no Centro do Poder por causa da escolha dos novos presidentes da Câmara e do Senado da República. A sessão para a escolha do novo presidente do Senado começou por volta das 14h30 e o senador Davi Alcolumbre se mostrou otimista em relação tanto às eleições como aos trabalhos legislativos agora em 2021. Na Câmara Federal, 2 nomes ganham destaque: Baleia Rossi, do MDB, e Arthur Lira, do PP. Existia uma grande expectativa por causa da tensão gerada nesse final de semana, quando o Democratas, partido de Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, anunciou que deixaria a base aliada de Baleia Rossi e liberaria a bancada para votar em Arthur Lira. Isso acabou gerando uma especulação de que Rodrigo Maia poderia aceitar um dos mais de 60 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro protocolados aqui na Câmara Federal. Na tarde de hoje, Rodrigo Maia anunciou que não aceitaria e que se algum processo de impeachment for aberto, será de responsabilidade do novo presidente da Câmara Federal. Esse novo comandante da Casa Legislativa chega com a responsabilidade de analisar projetos importantes,
como as propostas relacionadas ao auxílio emergencial por causa da pandemia da Covid-19 e também as reformas administrativa e tributária, que são de interesse do governo federal. O novo presidente da Câmara e também do Senado da República tem a responsabilidade de debater temas importantes em um momento de crise vivido pelo país. Dessana. A seguir, a gente fala sobre o futebol, a final da Libertadores que mexeu com os campinenses. E a gente volta falando de esporte, é claro que não poderíamos deixar de falar da partida cheia de emoções entre Palmeiras e Santos, em que o resultado foi definido nos últimos minutos. E aqui em Campina Grande, a cidade parou para acompanhar a final da Libertadores na telinha da TV Borborema. Os dois times já tinham disputado 4 finais da Libertadores. O Santos ganhou 3 e perdeu 1. O Palmeiras, o inverso, tinha ganho 1 e perdido 3. A partida da final da Libertadores foi transmitida com exclusividade pelo SBT. Amigos de infância, Lenielson e Rafael decidiram assistir o jogo juntos. Eu dizia, Lenielson, a gente não sabe quando é que a gente vai ver novamente o Palmeiras na final. Então, Libertadores é diferente e, como todos os palmeirenses dizem, é a glória eterna. Como é que está o coração depois desse primeiro tempo 0-0? A ansiedade está grande. Estou confiante ainda que vamos fazer pelo menos 2 gols nesse segundo tempo. E vamos lá, com fé em Deus. Aos 53 minutos do segundo tempo, quando a bola cruzou o ar do Maracanã, encontrou a cabeça do atacante Breno Lopes e foi descansar no fundo da rede do Santos, que o coração do palmeirense encontrou alívio, para 3 minutos depois, com o apito final, encontrar a consagração de bicampeão da Libertadores. Estou me tremendo ainda, mas graças a Deus conseguimos essa vitória. Obrigado, Senhor. Pela primeira vez eu vejo o meu time do coração ser campeão da Libertadores e agora vamos em busca do Mundial. Tá sem fôlego, parece até que você correu ali no campo. Pois é, porque o Palmeiras é isso. O Palmeiras nos dá esse tipo de energia, a gente fica sem voz, a gente fica emocionado, é muita emoção. E o Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Uma ótima noite para você e até amanhã.